hábitos sanitários nos tempos bíblicos vão te surpreender e talvez até te enojar. Naquela época, não existia descarga, papel higiênico, nem qualquer noção de privacidade. E as formas como as pessoas lidavam com suas necessidades fisiológicas eram, no mínimo, chocantes. Algumas práticas eram tão extremas que até Deus teve que dar instruções claras sobre como e onde fazer o número 2. Acha seu banheiro ruim? Espere só até descobrir o que o povo da Bíblia enfrentava. E aviso, só continue se tiver estômago forte. Vamos começar pelo número 9 da nossa lista. 9. Usar fezes de animais como combustível. Imagine acender o fogo para preparar o almoço e, em vez de lenha ou gás, usar cocô de vaca. Pois é, em tempos bíblicos, especialmente em regiões com pouca madeira, era comum utilizar esterco seco como fonte de calor. No livro de Ezequiel 4:15, Deus manda o profeta assar um pão de cevada sobre fezes humanas. Chocado, Ezequiel implora por uma alternativa menos nojenta, e Deus, em um gesto de compaixão, autoriza. Está bem, use esterco de boi. Sim, o próprio Criador teve que dar uma amenizada na situação. O estrume era recolhido, deixado ao sol até secar e depois usado para cozinhar. E o cheiro? Considerando que ninguém usava desodorante naquela época, o aroma de fezes queimadas era só mais um na paisagem olfativa do dia a dia. E se você pensa, ainda bem que não vivo naquela era, saiba que esse costume ainda existe hoje em partes da Índia e da África, onde o estrume de vaca continua sendo usado como combustível doméstico. Banho era luxo, e só em Rio esqueça aquele banho quente de hoje cedo. Nos tempos bíblicos, tomar banho era raro e geralmente acontecia em rios ou lagos. Não havia chuveiro, sabonete perfumado, nem shampoo anti-caspa. Em 2 Reis 5:10, o profeta Eliseu manda Naamã, um comandante sírio com lepra, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou revoltado. Esperava um ritual elaborado, não um banho num rio barrento. O que ele não sabia é que o Jordão, considerado sagrado por muitos, também era onde se lavava roupa, descedentava animais e se faziam necessidades. Sim, aquela água onde as pessoas se banhavam estava longe de ser cristalina. Pense nisso na próxima vez que reclamar da pressão do chuveiro. Fezes e urina eram enterradas fora do acampamento. Em Deuteronômio 23, o 12, o 13, encontramos uma regra de higiene avançadíssima para a época. Escolha um lugar fora do acampamento para fazer suas necessidades. Leve uma pazinha, cave um buraco e depois cubra o que fizer. Pode parecer simples, mas isso colocava os israelitas muito à frente de outras civilizações, como a romana, onde os dejetos eram despejados diretamente nas ruas. E o motivo? Deus caminhava entre eles, e o acampamento precisava ser limpo para não ofender sua presença. Em outras palavras, nem Deus queria tropeçar em cocô. Visualize a cena: sol escaldante, deserto, você com sua pazinha procurando um canto reservado. Fez o serviço, enterra direitinho, tudo por respeito divino. Purificação de leprosos envolvia rituais nada convencionais. Se você acha os tratamentos médicos de hoje complicados, espere até ouvir como era a purificação de um leproso. Curado, descrita em Levítico 14:19. O ritual começava com o sacerdote pegando 2 aves vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo. Uma ave era sacrificada sobre um vaso com água corrente. A outra, ainda viva, junto com o restante dos itens, era mergulhada no sangue da ave morta. O sacerdote então respingava esse sangue 7 vezes sobre a pessoa curada. E, para encerrar, soltava a ave viva. Sim, um ritual cheio de simbolismo, mas também de elementos que hoje nos pareceriam bizarros.
A ave que permanecia viva, após ser mergulhada no sangue da companheira sacrificada, era solta no campo, coberta de sangue. Imagine só a cena, um pássaro voando todo ensanguentado, enquanto o ex-leproso observava, talvez pensando, bom, pelo menos agora eu não sou o esquisito da vez. Mas o ritual não parava por aí. O indivíduo recém-purificado ainda precisava lavar suas roupas, raspar todos os pelos do corpo, tomar banho e ficar 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, ele repetia o processo de raspagem. Dessa vez, incluindo a cabeça, barba, sobrancelhas, tudo. Esse processo não era apenas uma limpeza física, mas um ritual de reintegração social. Afinal, os leprosos viviam completamente isolados, como verdadeiros fantasmas vivos, evitados por todos, até pela própria família. Lavar os pés em vez de tomar banho completo. Nos tempos bíblicos, lavar os pés era muito mais do que uma questão de higiene. Era um gesto de hospitalidade e respeito. E fazia sentido. As pessoas caminhavam longas distâncias com sandálias, em estradas cheias de poeira e presentes deixados pelos animais. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, João 13:4-10, foi um ato surpreendente de humildade. Esse tipo de tarefa era reservada aos servos de mais baixo escalão. Pedro, surpreso, tentou impedir, mas Jesus explicou: quem já se lavou precisa apenas lavar os pés, porque está completamente limpo. Essa fala revela algo curioso. Banhos completos eram tão raros que depois de só os pés precisavam de manutenção regular. Para muitos, tomar banho era um evento mensal, ou até menos frequente. Já os pés, por estarem constantemente expostos, recebiam atenção diária. As casas tinham bacias específicas na entrada, e pés limpos significavam não sujar os tapetes e esteiras onde todos se sentavam e dormiam. Tocar um cadáver tornava a pessoa impura. A morte, na tradição bíblica, era cercada por mais do que tristeza. Também envolvia uma série de regras higiênicas rigorosas. Em Números 19:11-22, fica claro: quem tocasse em um cadáver humano ficava impuro por 7 dias, e nem precisava encostar diretamente. Entrar numa tenda com um morto, tocar ossos ou uma sepultura, tudo isso tornava a pessoa ritualmente impura. Essa regra, embora parecesse puramente religiosa, tinha um fundamento sanitário impressionante. Em uma época sem conhecimento de micróbios, nem equipamentos de proteção, evitar o contato com mortos era uma forma prática de impedir a disseminação de doenças. E o castigo para quem ignorasse essa purificação seria excluído da comunidade. O processo de limpeza exigia ser aspergido com a água da purificação no 3º e 7º dias, além de lavar as roupas e tomar banho. Só após o 7º dia, ao entardecer, a pessoa era considerada pura novamente. Imagine, você vai ao funeral de um ente querido e, além da dor da perda, precisa ficar isolado por 1 semana, sem toques, sem visitas, sem ajuda. Mas essa medida contribuiu para que os israelitas evitassem surtos e epidemias, enquanto outras nações sofriam com pragas causadas pelo contato direto com os mortos. A purificação com as cinzas da novilha vermelha AS é, sem dúvida, um dos rituais mais peculiares da Bíblia. Em Números 19:1-10, Deus ordena algo bastante específico: uma novilha vermelha, sem nenhum defeito e que jamais tenha sido usada para trabalhos, deveria ser sacrificada fora do acampamento. O sacerdote aspergia seu sangue 7 vezes na direção da tenda sagrada. Depois disso, a vaca inteira, pele, carne, sangue e até fezes, era queimada junto com madeira de cedro, hisopo e lã vermelha. As cinzas dessa mistura eram recolhidas,
por um homem considerado limpo e armazenadas em um lugar igualmente puro. Elas serviriam depois para preparar a água da purificação, usada em casos de impureza por contato com cadáveres. O mais curioso, todos os envolvidos nesse processo ficavam impuros até o fim do dia. O sacerdote, o responsável por queimar a novilha e até o homem que recolhia as cinzas. Era como se a substância criada fosse tão poderosa para limpar que sujava quem a manipulasse. Alguns estudiosos modernos acreditam que a queima desses ingredientes gerava uma cinza alcalina, semelhante à lixívia, com propriedades antibacterianas, algo como um desinfetante primitivo criado milênios antes da ciência moderna. Óleos perfumados para disfarçar os cheiros num mundo sem desodorantes, sem perfume sintético, sem sabonete aromático. Como lidar com os odores corporais? A resposta estava nos óleos perfumados. Esses ungüentos feitos com especiarias e plantas aromáticas eram usados não apenas para cuidados com a pele, mas também como uma forma de disfarçar o cheiro de suor, fezes, fumaça e tudo mais que fazia parte do cotidiano da época. Os óleos eram passados nos cabelos, na barba, nos pés e até nas roupas. Em festas e visitas importantes, era comum ungir os convidados com esses óleos como sinal de respeito e hospitalidade. Eles eram, ao mesmo tempo, cosmético, medicamento e desodorante. Óleos perfumados no lugar de sabonete e pasta de dente. Esqueça tudo o que você conhece sobre higiene pessoal moderna. Nada de sabonetes perfumados, shampoos cheirosos ou pasta de dente refrescante. Nos tempos bíblicos, os odores corporais eram, em parte da rotina, intensos, persistentes e muitas vezes insuportáveis para os padrões de hoje. A solução? Óleos. Muitos óleos. Em Esther 2:12, descobrimos que as moças que se candidatavam à rainha passavam por um extenso tratamento de beleza que durava 12 meses. 6 meses com óleo de mirra e mais 6 com perfumes e cosméticos. Não, era apenas uma rotina estética. Era um preparo completo para encarar o rei. Esses óleos tinham várias funções. Disfarçar o cheiro corporal, que sem banho diário era inevitável. Hidratar a pele, que sofria com o calor seco do deserto. Atuar como repelente natural, protegendo contra insetos. Servir como agente antibacteriano e antifúngico, uma forma primitiva de prevenção de doenças. Eles eram aplicados no corpo inteiro, nos cabelos e até nas roupas. Os ricos tinham acesso a misturas mais refinadas e cheirosas, enquanto os mais pobres usavam versões simples ou até mesmo vinagre diluído. O resultado era uma combinação de cheiros naturais e fragrâncias, concentradas em túnicas que quase nunca eram lavadas. Para um nariz moderno, o efeito seria provavelmente insuportável. Mas naquela época, esse ritual era o auge da sofisticação e da limpeza. Bônus: o banheiro no deserto, higiene em pleno êxodo, voltando a Deuteronômio 23, 12, 13. Encontramos mais detalhes sobre como funcionava o sistema sanitário dos israelitas durante os 40 anos de jornada pelo deserto. E pasme, ele era muito mais avançado do que o de algumas civilizações modernas da época. Cada pessoa andava com uma pá ou estaca entre seus pertences. Quando sentia vontade, precisava sair do acampamento, cavar um buraco, fazer suas necessidades e cobrir tudo depois. Algumas versões do texto bíblico sugerem que o local escolhido deveria ser bem longe do acampamento. Ou seja, não era só um passinho para trás, era uma verdadeira caminhada. Agora imagine essa cena. É madrugada, você acorda com um piriri no meio do deserto.
Precisa pegar sua pazinha, uma tocha, sair da segurança do acampamento, cheio de perigos lá fora, encontrar um cantinho escondido, cavar um buraco no chão seco e duro, se agachar, fazer o que tem que fazer e ainda cobrir tudo depois. Pode parecer exagerado, mas essa prática era muito eficaz para a época. Enquanto cidades como Roma e Atenas ainda despejavam esgoto nas ruas, os israelitas mantinham o ambiente limpo, evitavam contaminação e minimizavam a propagação de doenças. Um verdadeiro avanço sanitário para os padrões da antiguidade. Curtiu descobrir como era a higiene na Bíblia? Então, você não vai querer perder o próximo conteúdo. As 7 punições mais cruéis descritas nas Escrituras. Um verdadeiro choque cultural com o passado. Clique agora no vídeo na tela e prepare-se para mais revelações surpreendentes.